toda a sua parentela, no meio de toda a idolatria, no meio de toda aquela situação de cegueira espiritual, naquele mundo conturbado que ele vivia, de alguma forma, de alguma maneira, Deus encontrou um meio de falar com ele. E Abraão encontrou uma forma de escutar Deus. A história é então que Deus ainda fala e ainda existem pessoas que escutam a voz de Deus. Tem uma mensagem para você: saia da sua terra, saia do meio da sua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Ou seja, desligue-se totalmente daquilo que o prende ao mundo e vá em direção às coisas de Deus. Porque em indo em direção às coisas de Deus não há o que se perder, só há o que se ganhar. Porque em Deus há tudo que nós necessitamos e que nós precisamos. Glória a Deus. Essa é uma chamada específica. Mas há um outro homem que também teve uma chamada extraordinária. Capítulo 2 do livro de Ezequiel. Filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Aleluia. Enquanto ele falava comigo, o Espírito de Deus entrou em mim e me pôs em pé. E ouvi aquele que falava comigo. Aleluia. Irmão, Ezequiel não estava deitado, literalmente falando. Ezequiel não estava prostrado, literalmente falando. Ezequiel estava simplesmente desativado com as coisas espirituais. Ezequiel estava sem sintonia com as coisas de Deus. Quando nós não estamos ligados, lá fala fiados na fiação, na ligação de Deus, nós estamos então prostrados. Quando Deus viu que Ezequiel não estava atento à sua voz, o que ele diz? Põe-se em pé. Pôr-se em pé é um estado de vigilância, é um estado de prontidão. Põe-se em pé. Põe-se em pé, Ezequiel, porque eu vou falar com você. Na verdade, Deus fala conosco em qualquer posição, literalmente falando, corporal. Mas Deus fala conosco quando nós estamos atentos à sua voz. Se nós estivermos atentos à sua voz, Deus pode fazer conosco grandes coisas. O que Deus disse para Ezequiel? Ou disse vamos para Abraão: vai, sai da tua terra, para um outro que eu te mostrarei, farei de você uma grande nação, os que te abençoaram. Isso foi o que Deus falou para Abraão. A mensagem para Ezequiel já era outra. Fica na terra do cativeiro. Fica na terra que vocês foram levados cativos. Fica na terra em que você vai profetizar para o meu povo. Não é tempo de voltar para a terra que vocês saíram. Fica no cativeiro e profetiza para a minha nação, dizendo que a minha nação está dizendo que eu morri, que eu não amo mais, que eu não tenho mais mensagem para eles, que eu já não me preocupo mais com eles. Diga para a minha nação, Ezequiel, que eu ainda cuido do meu povo, ainda que esteja no meio do cativeiro. Nós estejamos em pé para ouvir Deus falar conosco. Amém. E quando Deus fala conosco, Ele abre os nossos olhos para ter visões. Visões. Porque nós andamos segundo aquilo que nós enxergamos, mas enxergamos na nossa mente. Lutamos por ideais que preconcebemos dentro de nós. E Deus então mostrou para Ezequiel o vale de ossos secos, representando a nação de Israel. Ainda que estivesse seca, morta em suas esperanças, perspectivas de bênção, de vitória, Deus disse para Ezequiel: profetiza sobre este vale de ossos secos, para que eles vivam e tenham o Espírito de Deus sobre eles. Mas também Deus profetizou para Ezequiel uma profecia, ou Deus deu uma ordem para Ezequiel direta para ele. É aquela experiência, pessoal, que todo chamado precisa ter com Deus. É ter a visão do trono de Deus. No trono de Deus ainda saem águas restauradoras. Isso quer dizer que todas as vezes que você vem para a igreja, ainda que você pense que não tem um pregador de fora, ou o seu pastor esteja cansado, ou nem ele venha, Deus ainda está sentado no seu trono. E quando Deus tem um compromisso com uma igreja, Ele usa os meios que Ele quiser para usar, e do trono de Deus saem águas restauradoras, e a igreja volta para casa restaurada do poder e pelo poder de Deus. Era isso que Deus estava dizendo para Ezequiel: Ezequiel, enquanto você estiver com os olhos no meu trono, vai sair água de lá. Aleluia. Mas existem pessoas que querem entrar na água e só molhar,
os seus artelhos até o tornozelo. Está gostoso, a água está fresquinha, mas existe um momento que a água sobe, a gente perde o controle da água, porque a água não é controle nosso, é controle de Deus. E quando Deus quer nos encher, Ele nos enche diferente se queremos ou não. Deus quer nos encher, sejamos cheios da água de Deus. Ezequiel então começou a profetizar. Foi o profeta das visões. Um dia teve uma visão que Deus o catou pelos cabelos de sua cabeça e o levou para uma caverna. Um dos maiores profetas de revelação e visão foi Ezequiel. Foi aquele que estava prostrado e Deus o chamou. Então, se o profeta Ezequiel prostrado, Deus o chamou e dispõe-se em pé, se Deus usou um profeta caído, prostrado, desanimado, Deus pode usar você também. Amém. Amém? Existe um outro profeta, vamos lá rapidinho. Esse Deus o chamou, mas ele era desobediente. Precisa falar dele? Deus tinha uma obra para fazer na vida de Jonas, não na vida de Jonas, através da vida de Jonas, mas Jonas era teimoso. E Deus disse para ele: sai da sua terra, sai. Novamente, a maldade dele chegou até mim, mas faz depressa. O que Jonas fez? Não obedeceu a ordem. Abraão obedeceu a ordem, Ezequiel obedeceu a ordem. Agora Jonas não obedece a ordem. Há muitas pessoas que conseguem sintonizar a voz de Deus, que Deus consegue falar com elas, mas elas não conseguem, tomam decisões por si próprias, decisões opostas ao que Deus lhes ordenou, ao que Deus lhes mandou, decisões que têm suas razões e seus motivos. Deus as respeita, mas Deus não as entende. Respeita o livre-arbítrio das pessoas não aceitarem as ordens de Deus. Você não quer orar? Tudo bem. Você não quer ler a Bíblia? Tudo bem. Você não quer dizimar? Tudo bem. Você não quer frequentar o culto? Tudo bem. Você não quer servir a Deus como se deve? Tudo bem. Deus respeita isso. Porém, Deus não entende isso. Deus não entende isso. Se você toma uma direção contrária à vontade de Deus, haverá turbulência. Haverá tempestade. Haverá problemas. Haverá dificuldades. Somente a você cabe a decisão de continuar na turbulência, sendo ingerido, engolido e ingerido, e sendo digerido por um peixe, ou ser vomitado da boca dele.